Eu hoje quero-vos falar acerca de 2 jugos. O que é um jugo? Se calhar um termo que nós conhecemos melhor é canga, aquilo que se coloca no pescoço dos animais para que eles possam puxar o carro, os bois, as vacas, puxarem a charrua. E Jesus, a certa altura, ele fala acerca do seu jugo, convidando-nos a andarmos ao seu lado, com os mesmos objetivos, tendo as mesmas prioridades. O jugo de Jesus. Este é conhecido, há uma passagem que nós vamos ler, que é uma passagem célebre, que fala acerca disso. E depois gostaria de falar convosco acerca de um outro jugo, o jugo do apóstolo Paulo. Esse passa mais despercebido quando nós lemos a palavra de Deus, mas ele está lá. E nós também vamos considerar alguma coisa acerca disso. Então, em Mateus, capítulo 11, nós lemos acerca do jugo de Cristo. Mateus, capítulo 11. E no versículo 25 nós lemos assim: e naquele tempo que Jesus falou acerca do seu jugo, naquele tempo. Que tempo era este? Era tempo de rejeição do ministério e da pessoa do Senhor Jesus. Rejeitado por muitos. Um pouco atrás ele dizia, veio João que não comia e não bebia e diziam, tem demónio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem, eis aqui um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Este era o clima que envolvia o Senhor Jesus. Não somente incredulidade, mas também rejeição. Então Jesus começou a lançar em rosto e falou acerca de algumas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que era a sua cidade. Pensa-se inclusivamente que Jesus tinha lá uma casa alugada e que quando tinha oportunidade ele se refugiava ali. E ele dizia que se naquelas cidades, melhor, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios e os milagres que foram feitos naquelas cidades, Sodoma e Gomorra ter-se-iam arrependido, mas eles, devido à dureza do seu coração, mantinham-se irredutíveis na sua religiosidade e nos seus próprios valores. Naquele tempo, neste tempo assim. E Jesus, perante esta rejeição, seria natural ele desistir. Seria natural ele baixar os braços. Ele pensar, não vale a pena. Olhar para trás e ver todo o esforço despendido, os milagres feitos. Era como que se ele não pudesse ter feito mais e não poderia ter feito mais por aquele povo do que aquilo que tinha feito. E chamavam-no de comilão e de beberrão. Mas naquele tempo assim, Jesus faz 2 coisas. Ele dirige-se ao Pai e diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Em tempos de dificuldade, em tempos de rejeição, não somente do nosso testemunho, mas também da nossa pessoa. Porque hoje, ainda hoje, o povo de Deus continua a ser rejeitado. E não tenham dúvidas de uma coisa. Quando o mundo tiver que escolher entre um do mundo e um de Cristo, eles vão escolher aquele que lhes é igual. Eles irão escolher aquele que é do mundo. Porque o mundo ama aquilo que é seu. O mundo ama aquilo que é seu. E nessas alturas, se calhar nós fiquemos frustrados, desanimados, falamos uma e outra vez e conforme já aconteceu comigo várias vezes, do outro lado nós ouvimos uma frase que nos arrepia, que diz assim, não quero que me fales mais acerca deste assunto. Quando isso acontece, somos tentados a dizermos, assim não vale a pena, baixarmos os braços, ficarmos na nossa zona de conforto e carpirmos as nossas mágoas, lambermos as nossas feridas. Mas Jesus, numa situação assim, nós lemos que naquele tempo, neste tempo de rejeição, ele volve-se para o Pai e diz, Pai, graças te dou. Ele continua a ser agradecido. E é neste tempo.
Que no versículo 28 ele continua e diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Achareis descanso. É um convite. É um convite para todos que estão cansados e oprimidos. É um convite para todos, mas para aqueles que se sentem cansados e oprimidos. Os outros não precisam. Rejeitaram. Então o Senhor agora volve-se para aqueles que se sentem necessitados. Um dos maiores impedimentos que as pessoas têm de ir a Cristo é a sua autossuficiência, é pensarem que não precisam. Porquê? Porque o Evangelho na sua pureza, o Evangelho na sua essência, na sua verdade profunda, o que é que diz? Diz que o homem é um ser falido aos olhos de Deus. Isto não é popular. Quando nós dizemos às pessoas que elas não podem fazer nada, que os seus méritos não contam, que não são suficientes para serem salvos, há quem não goste. E o Evangelho, na sua pureza e na sua profundidade, diz que nós, aos olhos de Deus, somos fracos, pecadores, ímpios. E para muitos, o copo está cheio. Para outros, o copo está meio cheio. Mas para aqueles que, perante a santidade de Deus, a justiça de Deus, sentem o seu pecado, o copo está vazio. Ou então, quanto muito, está meio vazio. E Jesus agora fala para os que estão cansados, para os que estão sobrecarregados. Para aqueles que, mesmo tendo alguma coisa, sabem no seu íntimo que falta algo que é mais importante do que isso. E ele fala para aqueles que bateram a todas as portas e não encontraram paz para o seu coração, não encontraram paz para a sua alma, não encontraram certezas na sua mente. E Jesus fala para esse, e para esse ele diz: vinde todos, os que estáis cansados e sobrecarregados. Aqueles que chegam à conclusão que aquilo que a religião tem dado não é suficiente, que aquilo que o mundo tem oferecido não preenche devidamente o nosso interior. Aqueles que sentem isto, para esses há este convite, para virem a Jesus. Há anos atrás, eu sabia que ia haver um encontro. E eu gostaria tanto de estar lá. Ainda hoje me custa pensar nisto. Mas eu devia estar lá. Desculpem-me, eu merecia estar lá. Era um encontro de velhos amigos. Alguns eu já não via há muito tempo. Eu tinha saudades. Queria dar um abraço a alguns. Queria estar junto. E eu estava sempre atento ao telemóvel, a ver quando recebia um convite para estar lá. Os dias iam passando. Depois eu soube que aquele que organizava esse encontro iria estar aqui por perto. E eu fiquei entusiasmado quando vi a tocar a minha campainha e ele foi lá a casa. E o que é que eu pensei? É para ser convidado para esse encontro, no dia anterior. E ele falou de tudo e de mais alguma coisa, mas não me disse uma palavra acerca dessa reunião. Não me disse uma palavra acerca desse encontro. Não me convidou. Essa doeu. E eu não fui. Nós, na nossa vida, várias situações, somos excluídos. Somos postos à parte. As pessoas esquecem-se de nós.
O próprio David disse: eu estou esquecido no coração deles. Não é só se esquecerem por mero lapso, não, é uma questão de coração. E eles colocaram-nos fora das suas vidas, dos seus corações. Mas Jesus, àqueles que estão sobrecarregados e cansados, ninguém fica excluído, porque Ele disse: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. Vinde a mim todos. O que é que Ele promete? Riquezas em abundância? Não. Saúde plena? Também não. Eliminação, sanar todos os nossos problemas, sejam eles de que natureza forem? Lamentavelmente, também não. Nós não podemos fazer essa afirmação. O que é que Ele promete? A palavra de Deus diz claramente: Ele promete alívio, Ele promete descanso para a alma. E quanto ao resto que eu atrás enumerei, Ele promete estar connosco todos os dias. Ajuda-nos a carregar os nossos fardos, a lidarmos com os desapontamentos da vida. E quando todos se esquecerem de nós, porque mais tarde ou mais cedo vamos passar por experiências que nos vão marcar, lembremos-nos de que temos alguém, o Senhor Jesus Cristo, a quem nós podemos recorrer e estar com Ele. Os discípulos de João Batista tiveram uma notícia: que João Batista tinha sido preso e que tinha sido decapitado. E foram buscar o corpo de João Batista. Foram ter com Herodes e pediram o corpo. A cabeça estava para lá, se calhar já tinha sido deitada fora, numa lixeira, quem sabe. E eles foram apenas buscar o corpo. E depois o que nós lemos, que eles foram ter com Jesus e contaram-lhe tudo. E nisso tudo está a sua dor, está o seu desapontamento, está a sua frustração, está aquilo que eles não tinham percebido, o porquê de uma morte tão indigna. Viram coisas à nossa vida que nós não compreenderemos. E se calhar nós até vamos dizer baixinho, mas de modo que o Senhor ouça: Senhor, eu teria feito de outra forma. Um dos hinos que nós cantamos, por 6 vezes, nós cantamos, 6 ou 8, já tenho dúvidas. Todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. São 6 vezes. E cada vez que eu canto, e cada vez eu tento assimilar esta mensagem, todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem. Não quer dizer que nós compreendamos tudo, nós tenhamos uma explicação para tudo. Mas nós podemos descansar neste facto de que se Deus é por nós, quem será contra nós? E é este Deus que diz que quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos oprimidos, quando nós estamos cansados, nós podemos encontrar alívio e descanso para a alma. Jesus disse: os fariseus atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles nem com um dedo lhes tocam. Ele estava a falar dos religiosos com os seus rituais, fariseus com as suas obrigações, tradições, mentiras em relação às coisas de Deus. Não traziam esperança, não traziam perdão, não traziam mudança de vida, e as pessoas tinham uma vida difícil e estavam a ser oprimidos por um povo estrangeiro, que eram os romanos, e na sua religião eles não encontravam alívio, antes pelo contrário, cargas pesadas, cada vez mais pesadas. E agora vem Jesus e convida-os a irem a Ele, que eles iriam encontrar alívio, descanso para a alma, iriam encontrar perdão para os seus pecados. Amém? E muitos foram.
E ao longo dos séculos, e muitos milhões foram. E nós, pela graça de Deus, fomos a Jesus. Amém? E nós fomos. E havia um fardo. Era um fardo pesado. Pensando bem. Era um fardo pesado. Nós sentíamos esse peso, mas nós agora olhamos para trás e nós temos a percepção nítida de quão pesado era o fardo dos nossos pecados. A Bíblia fala em multidão de pecados. E quando nós, pela fé, fomos a Jesus e nós olhamos para Ele como o nosso Redentor, como aquele que deu a sua vida, que derramou o seu sangue, e nós com esse fardo pesado fomos a Ele, e quando nós pela fé confiamos nele, por assim dizer, o sangue da cruz cortou as amarras desse fardo, e o fardo rolou montanha abaixo. E sabem onde é que ele foi parar? No mar do esquecimento de Deus. Amém. Encontramos alívio. Alívio da culpa, do medo, da incerteza quanto à eternidade. E agora sabemos que há um repouso para o povo de Deus, porque sabemos quem somos. Somos filhos de Deus por adoção em Cristo. Amém. Sabemos quem é Deus. É o nosso Pai Celestial. É aquele que nos ama. É aquele que um dia nos vai receber e nós iremos correr ao seu encontro. Desculpem, é Ele que vem correr ao nosso encontro. E nos vai dar aquele abraço, um abraço forte, e vai dizer: filho, bem-vindo ao lar. É isso, Deus. Quando a palavra de Deus fala acerca do arrebatamento, há ali 3 palavras. Diz assim: o mesmo Jesus descerá do céu. É o mesmo Jesus. É aquele Jesus que nós conhecemos. É aquele Jesus que há cerca de 2000 anos andou na terra. É esse Jesus que disse isto: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós fomos a Ele. E é esse mesmo Jesus no qual nós cremos, que nos ama e que nós o amamos. É esse que virá. E nós estaremos para sempre com Ele. Mas Jesus diz mais: vinde a mim, encontrareis alívio, tomai sobre vós o meu jugo. É que há possibilidade. Eu sei, agora podemos entrar numa de alguma decepção. Mas o apóstolo Paulo dizia que anunciava o pleno conselho de Deus, isto é, ele não escondia nada. Se nós acabássemos a mensagem assim, seria bom, não era? Mas depois Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. É que eu posso crer em Cristo como o meu Salvador, ter a certeza de pecados perdoados, mas viver a minha vida à minha maneira. Não me preocupar devidamente com as coisas de Deus. Não ter o Senhor como minha prioridade, a sua igreja. A minha vida mudou, mas é preciso uma lupa para ver a diferença. Não estamos sob o mesmo jugo. Não andamos ao mesmo passo. Próximos. 2 animais que estão sob o mesmo jugo, eles estão próximos. E há uma coisa, tem que estar de acordo. Se um puxa para a direita e o outro puxa para a esquerda, o carro não anda. Então, é um ato voluntário. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu quero andar ao vosso lado. Eu estou ao vosso lado, mas que isso exerça influência na vossa vida. E já agora, aprendi de mim, crescei no conhecimento da minha pessoa, dos meus planos.
reforça isto dizendo, porque o meu jugo é suave. Portanto, outrora vós tinhas jugos pesados. Neste caso da religião, outros é dos vícios, que querem largar e não conseguem. Das frustrações. Queriam começar de novo e têm esta oportunidade. E somos livres para fazer tudo, menos para pecar. Mas temos depois uma consciência que é mais aguçada. O Domingos vai-me desculpar. Mas quando ele começou a ouvir o Evangelho, uma das grandes dificuldades dele era, pois, nós convertemos e depois podemos pecar à vontade. Se fosse assim era fácil. Não era, Domingos? Mas depois ele viu como era. Eu tenho uma colega que é precisamente a mesma coisa. Fé em Cristo, sim. Ele morreu, certo. O sangue dele nos limpa todo pecado, pois. Mas então e agora pecamos à vontade? Não pode ser. Eu digo, não é assim. Porque depois de nós passarmos por esta experiência de alívio em relação ao fardo dos nossos pecados, nós não nos tornamos perfeitos, mas ficamos com medo de uma coisa. E não queremos. É pecar. E se pecarmos, perdemos a alegria da nossa salvação e resta-nos correr para o Senhor e dizer, Senhor, pequei contra os céus e perante Ti. Pequei contra os céus. Foi uma decepção. Mas é assim. Eu tenho uma grande admiração por um homem chamado Billy Graham, que há uns anos atrás partiu para a presença do Senhor. Ele pensa-se que falou, eu já soube o número, agora não quero arriscar, para não incorrer em algum erro, mas foram algumas centenas de milhões de pessoas ao longo da sua vida. E milhões de pessoas converteram-se a ouvir aquele homem. Ele manifestava a presença de Deus. Li que um dia num bar estavam pessoas a conversar, a beberem, e a certa altura estava a dar Billy Graham a pregar, mas eles estavam indiferentes àquilo que Billy Graham dizia. Mas alguém que estava lá testemunhou este facto. Eles continuaram a beber, a comer, a falarem, se calhar, de uma forma não muito correta. Mas aos poucos e poucos, começaram a falar mais baixo. Mesmo sem estarem com atenção àquilo que Billy Graham pregava, começam a falar mais baixo. A serem mais cuidadosos no seu comportamento. E ao fim de algum tempo todos estão a olhar para a televisão e a ouvirem Billy Graham. Onde é que vem a decepção? Pensa-se que dos milhões que fizeram profissão de fé nas conferências de Billy Graham, que enchia os estados maiores do mundo, e um número igual de pessoas estava do lado de fora porque não conseguia entrar. Desses milhões de convertidos, só 5% é que se vincularam a uma igreja e tomaram, por assim dizer, o jugo de Jesus. 5%. O resto ficou com a sua fé. Não põe em causa a decisão que eles fizeram. Não põe em causa o facto de se terem convertido, mas eles foram com o fardo, encontraram alívio, mas tomar sobre eles o jugo de Jesus, aprender dele, manso e humilde de coração, isso muitos não fizeram. Eu às vezes encontro pessoas que há anos atrás estiveram connosco.
E foram-se embora. Continuamos amigos, quando nos encontramos, falamos. Alguns até são meus utentes. E há uma coisa que eu apreendo aqui e ali. Às vezes, eu fico com a noção de que, apesar de tudo, há ali vida. Há vida espiritual. Houve um processo de conversão. Eu fico animado com aquilo, com alguma coisa que eu ouço. Um dia, uma crente fez um negócio e vendeu uma propriedade a alguém que durante anos se reuniu connosco. Ela tinha uma ideia de os ter visto alguns. E disse, mas eu conheço-os. E eles disseram, Centro Bíblico. É isso o Centro Bíblico. Mas vocês agora não têm ido. Pois, mas foi lá que eu conheci Jesus. Amém. Mas foi lá que eu compreendi como é que poderia ser salvo. Foi lá. Mas não tomaram sobre eles o jugo de Jesus para se identificarem com Ele e com o seu povo. Amém. O jugo de Paulo. Vamos agora ser mais breves. O jugo do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4. Outras versões podem ter este versículo de um modo diferente, mas a versão que eu uso e que eu desconhecia esta particularidade. Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, a ti, fiel companheiro de jugo, eu tenho sobre mim, eu tomei o jugo de Cristo, e eu olho para o lado, e tu estás também debaixo do mesmo jugo, companheiro de jugo. Quem era este companheiro de jugo? Há opiniões diferentes. Há quem pense que tenha sido Timóteo. Eu também já pensei, mas ao ler mais cuidadosamente esta carta, eu inclino mais a pensar que era Epafrodito. E o que é que Epafrodito fez? O apóstolo Paulo estava preso. Alguém até pensa que não era em Roma. Porquê? Porque de Filipos a Roma era uma distância de 1960 quilómetros. Epafrodito dispôs-se a fazer uma viagem de Filipos. Aquela igreja tinha tirado uma coleta especial para o apóstolo Paulo. Não havia transferências bancárias. Era necessário alguém disponibilizar-se para levar aquele dinheiro. E pelos vistos não era pouco. Porque depois Paulo, quando recebe essa oferta, ele diz, tenho abundância. Depois que recebi aquilo que da vossa parte me foi entregue por Epafrodito, tenho abundância. E ele sentia-se um homem rico, lá na prisão. Agora, há quem pense que eventualmente Paulo estaria preso em Éfeso, mas nós nunca lemos que ele estivesse preso em Éfeso. Lemos sim que ele esteve preso em Roma. Mas mesmo que fosse em Éfeso, que eu creio que não era em Éfeso, eram 430 quilómetros. Mas de Filipos, a cidade onde esta igreja estava, para Roma, eram 1960 quilómetros. Muitos dos quais feitos a pé, com certeza, outros por via marítima, sem condições, com medo de ser assaltado durante a viagem. Se foi Epafrodito, como eu creio, ele adoeceu mortalmente nessa viagem. E esteve perto da morte. E Paulo refere-se a ele dizendo, ele é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, ele está sob
o meu jugo. Isto é, aquilo que eu quero da vida cristã, ele também quer. É preciso sacrificar e pôr a vida em risco. Eu pus, mas ele também. A pergunta é, até onde é que nós vamos? Por amor ao Evangelho e por causa de Deus. Até onde é que nós vamos? Quantos quilómetros é que nós estamos dispostos a fazer? Quais sacrifícios estamos prontos para fazer? Até onde é que nós vamos? É a chuva, é o frio, é o calor, é algum tempo, algum dinheiro que é preciso disponibilizar para ajudar o outro. Ó Domingos, hoje estou. Há aqui uma oferta para entregares a uma distância de 1960 km e não podes ir de comboio, nem de carro, nem de avião. Mas o problema é teu. Não sei se a Rosa te deixaria ir, até mesmo a Andreia. Até onde estamos dispostos a ir? Eu conheci um casal de missionários que esteve muitos anos em Angola. E quando houve a independência, depois também houve uma guerra civil entre tropas do MPLA e da UNITA. E os cubanos foram para Angola. Isto são factos. Principalmente médicos e também tropas. E ele relacionou-se com muitos médicos cubanos, evangelizou-os. Só que havia um problema, eles queriam Bíblias em espanhol. E esse missionário, que eu conheci, a ele e à esposa, eu ouvi isto da boca dele. Não tinha onde comprar Bíblias em espanhol, a não ser na Namíbia. E ele meteu-se no carro dele. Não sei que carro era, um Jeep, provavelmente, uma coisa assim. E fez 600 quilómetros para cada lado. A maior parte desses quilómetros em terra batida. E voltou com Bíblias em espanhol e deu àqueles médicos. Mais tarde, sabem o que é que aconteceu? Quase todos eles, quando regressaram a Cuba, eles abriram igrejas evangélicas. Porquê? Porque houve um homem que fez 1200 quilómetros para lhes arranjar Bíblias. Estava debaixo do jugo do serviço do Evangelho. Nem que ele não tenha feito mais nada na vida, mas fez. Com certeza que a sua recompensa será grande nos céus, porque se um simples copo de água fria vai levar o Senhor a recompensar grandemente, quanto mais um gesto destes. E porquê é que Epafrodito fez esta viagem? Esta longa viagem? Por duas razões, penso eu. Por amizade para com o apóstolo Paulo. Ele é o meu irmão, dizia Paulo. Mas eu acho que quando Paulo diz meu irmão, não é só irmão na fé, também era, mas era muito mais do que isso. Como aqueles amigos a sério, que tratam-se não pelo nome, mas por irmão. Eu tenho uma pessoa de quem sou muito amigo. Raramente eu o trato pelo nome, e ele a mim também. Ele é meu irmão. É meu amigo. Mas é meu irmão. E Paulo diz, ele é meu irmão. E nisto, meu irmão, era algo mais do que a fé. Era uma amizade profunda, sincera. E Epafrodito diz, o meu irmão, o meu amigo está lá em Roma a passar necessidades. Há aí dinheiro para levar para ele. Eu vou lá levar. Meu cooperador, companheiro de lutas, e o vosso mensageiro, e o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Portanto, ele foi por amizade. Mas também, no capítulo 2, no versículo
29, ele diz: por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte. Por causa da obra de Cristo, ele foi até às portas da morte. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a minha necessidade. Até onde nós estamos dispostos a ir. Os filipenses estavam preocupados acerca do estado de saúde de Epafrodito, e Paulo disse para Epafrodito para regressar o mais depressa possível, para que os crentes desta igreja ficassem sossegados. Ele esteve por causa da obra de Cristo. E diz: recebei-o no Senhor com toda a alegria e honra, e honrai sempre homens como esse, aqueles que se distinguem na obra de Deus. O Senhor diz: dai honra a quem tem honra, a homens como estes, que estão dispostos na prática a darem a sua vida por causa da obra de Cristo. A esses honrai, diz o apóstolo. Honrai a homens como esses. Honrai a homens como esses. Não é por causa deles, é por causa da obra de Cristo. Recebei-o com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Honrai-os. Finalizo de que forma? Aqueles que, porventura, ainda não tenham ido a Jesus por meio da fé, que se sentem cansados e sobrecarregados. O fardo mais pesado de todos. Todos nós temos os nossos fardos. Mas o fardo mais pesado de todos é o fardo dos nossos pecados. Ireis ver a diferença quando receberdes Jesus como vosso Salvador. Há um alívio. Há um descanso para a alma. Se ainda não foste a Jesus, Ele convida, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E ninguém é excluído deste convite. Amém? E se já fomos a Ele, tomemos o seu jugo. Aprender dele. Não nos vamos submeter a um jugo desigual. Não. O jugo de Cristo. Até porque Ele não tem rival. Amém? Não tem rival. E quanto ao jugo do apóstolo Paulo, jugo do serviço, da disponibilidade para pregar o Evangelho, para testemunhar, com uma vida cristã com compromisso. E se for necessário fazer alguma coisa, e ninguém vos irá pedir uma viagem de 1960 quilómetros sem ser de avião. Se houver algum serviço, digamos assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ao fazê-lo, estamos a imitar homens de Deus que se gastaram e deixaram gastar por amor ao Evangelho, como o apóstolo Paulo. E estamos sob o jugo de Jesus, mas somos cooperadores na obra de Deus e colaboramos na obra de Deus. E nesse aspecto estamos também sob o jugo do apóstolo Paulo. E esses homens devem ser honrados sempre. E esta mensagem também não é para atrair as atenções para o apóstolo Paulo ou para Epafrodito. Mas ao falarmos disto, estamos a honrar a homens como ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.